Como dizia o pensador, recordar é viver. Vamos para uma lista de 21 jogos de Super Nintendo desse console maravilhoso. Aqui é Márcio Junger para o canal Junger Games. Aqui vai ser uma lista agora de 21 jogos de Super Nintendo, dividido em 3 partes. São 7 em cada vídeo, até completar os 21 jogos. Super Nintendo é esse console maravilhoso. Mas antes disso, eu gostaria de pedir o seu like, gostaria de pedir sua inscrição, me ajuda muito, estou no começo ainda. Cada inscrito, cada like vai me ajudar demais e bora pra lista. Bust a Move. Bust a Move é um jogo que ele veio dos arcades, né? Ele é de 1994. Ele é um jogo que eu locava muito quando não tinha um Donkey Kong Country ou então Super Bomberman na locadora, né? Só que ele é um jogo de puzzle. Hoje em dia nós conhecemos bem parecido o Bubble Witch Saga, mas é um jogo muito bom mesmo. A mecânica dele é somente fazer essas bolinhas, você juntar essas bolinhas da mesma cor, não deixando acumular demais, senão o peso delas faz cair o cenário. O cenário não pode, essas bolinhas não podem passar do cenário onde está o bonequinhos, né? Mas é um jogo muito bom, a música dele é sempre a mesma, sempre muito alegre, muito divertida. É um jogo que conta com mais de 30 versões, com spin-offs, coletâneas. Um ótimo jogo, recomendo demais, por isso que ele está no 21º colocado. Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D ele é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela ID Software em 1992. Ele é considerado o avô dos jogos de tiro. Na época, eu achava muito legal quando eu locava ele, porque a gente assistia muito jogo daqueles filmes de Rambo, aquele filme que o cara soltava a metralhadora pra cima e matava todo mundo, não tava nem aí. E era massa porque em primeira pessoa, né? Não é o estilo de jogo favorito meu, mas o jogo realmente ele é muito competente. Pela época que ele foi feito, realmente você está saindo, ali você está vendo, você está lutando contra nazistas, né? Você está saindo de um lugar fechado, eu acredito que seja uma prisão, mas ele é competente, você realmente atira, você realmente sente você como se fosse um daqueles heróis, saindo de um lugar lotado de inimigos e você tem que meter bala pra cima e ir embora. É um jogo que eu recomendo se você quiser conhecer os primórdios aí dos jogos de primeira pessoa. Por isso ele está na 20ª colocação. Power Rangers Fight Edition. Ele é um jogo de luta muito competente mesmo naquilo que ele faz. Ele já tinha ult, especiais assim. Tem a barra de baixo, você tinha que soltar fazer o especial dele, o poderzinho dele, quando a barra completasse. E aí ia mudando a cor das barras até chegar no especial, aí você soltava o especial dele. Ele é muito bonito, é um jogo que eu sempre achei bonito, é um jogo que eu troquei o cartucho com um amigo meu, realmente eu amava esse jogo. O único problema dele é que ele tem muito pouco personagem e ainda tem um personagem desbloqueado, que é o Zod. Só que os jogos de Power Rangers nessa época eram muito bons e esse daqui era fera demais mesmo. Por isso ele está na 19ª colocação. Power Rangers The Move. Power Rangers foi criado pela Bandai também. Ele, como eu falei pra vocês, jogos de Power Rangers nessa época eram muito bons. E esse aqui era uma briga de rua que era muito interessante, porque além de você se transformar nos Power Rangers, né? Você começa como humano, depois se transforma em Power Ranger. Depois que sobe de novo a sua barra, você consegue lutar com a sua arma, né? Dando mais dano. E ainda você tem um especial ainda. É muito interessante, cada personagem tem a sua arma, tem o seu jeito de lutar, né? Mas como eu disse, os especiais são muito bacanas, tem vários tipos de ambiente, vários jeitos de lutar, de jogar. Eu amava jogar isso aqui com minhas irmãs, a gente sempre tentava passar, né? Missão do Gelo, que é um saco, mas realmente é muito bom, eu recomendo demais vocês jogarem Power Rangers The Move. Por isso que ele está na 18ª colocação. Super Street Fighter 2. Super Street Fighter 2, ele é um jogo de luta maravilhoso, eu amei jogar esse jogo. A intro dele é muito bacana, eu sempre deixava passar. É um jogo que eu colocava muito na locadora, na Dragon Video, né? Hoje em dia falida Dragon Video. É
É um jogo que eu sempre, quando jogava, eu treinava sozinho. Ele é muito competente mesmo. Eu tô falando da versão do Super Street Fighters, porque eu não gostava muito da Turbo na época, eu achava ela muito rápida. E a primeira Street Fighters, ele não tinha a quantidade de personagens que tem nessa versão. Eu gostava muito de jogar com o Ryu, sempre gostei. Pra mim é o melhor personagem do Street Fighter. E eu gosto muito também de jogar com a Cammy, né? Sempre amei o cenário dela, da Inglaterra. Eu gostava muito da música, gostava muito do ambiente também. Ela era muito chata quando você vai jogar contra a máquina no último nível, viu? É um jogo muito bom, recomendo demais para vocês conhecerem os primórdios do Street Fighter. E por isso que ele está na 17ª posição. Super Bomberman 2. Super Bomberman 2 era um dos jogos mais jogados da locadora, não tem jeito, viu, gente? Ele era o jogo que batia de frente com o Donkey Kong, na época que todo mundo queria alocar ele primeiro, então quer dizer, é lógico, a preferência sempre foi o Donkey Kong, tá? Mas a gente, quando não tinha, era ele a segunda pedida. Tinha ele, o Super Bomberman 1 e o Super Bomberman 2, só que esse eu sempre gostei mais, os chefes são bem mais interessantes. Eles sempre tinham duas formas, né? Só o último que tem, se eu não me engano, são 3 formas ou são 4. É um jogo que você pega power-ups para você poder melhorar as suas bombas, né? Para você poder enfrentar os caminhos que tem. Sempre tem um ponto A, você sempre tem que chegar no ponto A até o final, que é o ponto B. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Os jogos posteriores, depois desse daqui, não tem o mesmo carisma como a Hudson fazia, né? Mesmo os outros, depois do Super Nintendo, eu acabei até deixando pra lá, porque era um dos meus jogos favoritos. E quando eu vejo Bomberman Land, quando eu vejo outro tipo de Bomberman, eu realmente não gostei. Só o último mesmo, que o Konami fez agora, né? Foi bacana, mas eles não tinham um modo história, que nem esse modo história aqui, que realmente fazia jus ao nome do Bomberman. E eu recomendo demais, se você não jogou, Super Bomberman 2, por isso ele está na nossa 16ª posição. Shoplifter 3. Esse jogo de helicóptero, né, muito tempo eu não vejo um jogo de helicóptero interessante. Nessa época do Super Nintendo, esse eu tinha pegado emprestado com um amigo meu, né, ele não quis me vender depois. Ele é um jogo simples, é um jogo que você tem que resgatar algumas pessoas, né? Só que ele tem uma mecânica interessante, como o helicóptero você pode pousar, pode subir, pode parar. O som dele não era tão interessante, o som, mas a jogabilidade era muito boa, porque não é um jogo comum que você vê por aí. E quando você pega, você luta contra os chefes, quando você entra em cavernas, entre alguns lugares assim, você vê o tanto que é interessante você jogar com helicóptero. Você vê muitos jogos aí de avião, mas não de helicóptero. Eu recomendo ele bastante. Realmente, as lutas contra chefes, a mecânica de você resgatar, né, os prisioneiros e levar para um lugar seguro. Você sempre tem que fazer isso. Você tem que sempre consertar o seu helicóptero. Não é um jogo tão difícil, você pega as manhas fáceis, mas é um ótimo jogo. Galera, esse aqui vai ficando por aqui. Eu agradeço muito mesmo todo mundo, toda essa audiência, todo mundo que ficou até aqui agora. Deixa um like, compartilha. Daqui a alguns dias já posto a segunda parte e a terceira parte, né, desse compilado aqui de jogos do Super Nintendo. Eu agradeço a todo mundo, valeu, obrigado, falou!